O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho da Igreja. É dos 4 evangelhos o que mais trata o tema, o assunto igreja. Estamos vendo isso já há 3 domingos seguidos. Jesus edificando a igreja sobre Pedro. Domingo passado, Jesus dizendo, se vocês querem ser parte dessa igreja, portanto, querem ser meus amigos, a igreja é isso, os amigos de Cristo, que andam com Ele. Tome sua cruz, renuncie a si mesmo, e depois venha e siga-me. E aí, em seguida, começam algumas recomendações para viver bem, em comunhão com Cristo, na igreja. Seja a igreja doméstica, que é a nossa casa, é uma igreja. Seja a igreja onde 2 ou 3 cristãos se reúnem em nome de Jesus. Então, a tua empresa pode ser uma igreja, pode ser um pedaço da igreja, uma extensão da igreja. Se ali você se reúne com outros da nossa mesma fé, faça que seja uma oração no começo do dia, ou uma vez por semana, né, reúne todo mundo, um Pai Nosso, uma oração espontânea. É a igreja. E se vocês estiverem de acordo de Jesus no Evangelho, sobre qualquer coisa aqui na terra, se vocês pedirem juntos, na mesma sintonia com Deus, Deus responde. Deus vem em socorro. Qual é o problema? É que nós não temos essa sintonia, não é? Nos falta essa sintonia de vontade na presença de Deus. Um marido para um lado, uma mulher para o outro, uma pessoa para o lado, outro para o outro, nas pastorais, nos grupos de igreja, cada um puxando para um lado. Pô, sintonia, comunhão na presença de Deus. Ele é quem nos une, Ele é quem preside tudo. Mas nem sempre é assim. E no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio da família, acontecem divisões. Acontecem situações em que você precisa tomar uma providência antes que a pessoa ou pessoas acabem se perdendo. Essa é uma realidade. Se nós somos igreja, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Veja que coisa séria. Aquilo que Jesus tinha dito para Pedro, agora ele diz para todos os membros da igreja. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. O que vocês desligarem na terra, eu desligo no céu. E a nossa missão é ligar as pessoas, é nos ligarmos como irmãos e desligar tudo que não é de Deus. Todas as coisas que são contrárias do demônio, do mundo, do
pecado, cortar, cancelar da nossa vida de cristãos. Isso não é fácil. Primeira coisa é não ser omisso. É não fingir que não está vendo, que a pessoa está se perdendo, que aquele grupo, que a família está se desfazendo. O pecado gravíssimo da omissão. Aliás, tem gente, inclusive, que até gosta de ver quando alguém se perde, quando alguém se arrebenta na vida. Está vendo? Olha lá, eu bem que falei que não prestava, olha lá. Há até um gozo no coração de ver que o outro está perdendo, que o outro está sendo diminuído. Porque eu já não gostava, eu já dizia que não prestava, e aí aquela confirmação, que triste. O que você fez para essa pessoa não se perder? Para essa pessoa não se arrebentar? Para essa pessoa não ir no caminho da destruição e da morte? Primeira leitura fala sobre isso. O dever nosso em relação a todas as pessoas, especialmente aos nossos irmãos. Deus fala ao profeta Ezequiel: se o teu irmão está se perdendo, irmão, aqui vale para qualquer pessoa que Deus coloca na nossa vida. E aqui no caso do profeta Ezequiel, era Jerusalém. Era o Reino do Sul, a capital do Reino do Sul, que estava debaixo do ataque de Nabucodonosor. E Deus faz uma leitura para o profeta espiritual. Você faz uma leitura econômica, sociológica, sei lá que leitura que você faz. Mas você talvez não esteja enxergando que por trás de todos esses fatos tem uma questão espiritual. Tem uma questão aí invisível. Jerusalém está sendo destruída porque desobedeceu a Deus. Essas pessoas estão sendo destruídas, estão se perdendo, porque esqueceram dessa obediência a Deus. Foi essa a avaliação que Deus fez. E disse ao profeta Ezequiel: avisa a turma aí. Fala para eles voltarem à comunhão, à obediência à minha palavra. Eles não ouviram. E Deus disse: insiste. Porque se eles ouvirem, se um deles ouvirem, você ganhou. Você salvou. Se eles não escutarem, você pode dormir em paz. Ponha a sua cabeça no travesseiro, porque a sua parte você fez. Agora, sabe o que eu acho incrível? É você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro sem ter feito tudo que está ao teu alcance para que aquela pessoa não se arrebentasse como ela está se arrebentando. Por medo de ficar mal na fita, por medo de se expor, se indispor, para não se meter em encrenca. Nós somos craques em inventar desculpa para não nos metermos e ver nosso irmão se arrebentando, vendo o nosso irmão se destruindo, morrendo, e a gente de braços cruzados, olhando para o outro lado, assoviando, fingindo que não está vendo. O pecado gravíssimo da omissão. Pecado que deve ser confessado, porque é pecado grave. Podia ter avisado, podia ter ajudado, podia ter salvo aquela pessoa, mas preferi não me envolver, preferi não me meter. Meu irmão, Deus colocou essa pessoa na tua vida para você se envolver. Foi para você se meter. Foi para você ajudar. Como é que você está vendo uma pessoa sendo destruída, uma pessoa indo para o caminho da morte, e você de braços cruzados, fingindo que não está vendo, para não sofrer e para não se comprometer? Nós somos irmãos. A correção fraterna é parte das nossas obrigações. Saber corrigir, e tem que saber corrigir, não se corrige de qualquer jeito, e saber ser corrigido, e aceitar a correção. Ai de mim, se eu não ficar atento àquelas pessoas que me amam, que gostam de mim, padres e leigos, amigos meus, que dizem: olha, isso aí está errado. Isso aí você tem que tomar cuidado com isso. Fica esperto com isso daqui. Aí, às vezes eu penso: não tem razão, mas eu vou prestar mais atenção. Só de ter me alertado já me fez um grande favor, porque estava passando desapercebido. O valor que tem, alguém se importa comigo.
Alguém sabe que eu sou padre, que eu tenho mestrado, falo bem, monto um monte de pastorais, organizo as coisas, mas, Padre Ubirajara, o senhor não é perfeito. O senhor não é Deus. Preste atenção nisso aqui. Que coisa linda. Não pegou o telefone e não foi dizer para o Dom João Bosco. Sabe o Padre Ubirajara? Não fez isso. Não sentou numa rodinha, num shopping, para falar mal de mim, da pastoral, da paróquia. Que coisa feia. Você, mulher, sentada num café de shopping, num bar, falando mal do seu marido, com o cartão black dele, inclusive, às vezes. Coisa feia, coisa triste. Era com ele que você tinha que falar, era com ele que você tinha que tratar. Que triste. O marido sentado com os colegas no futebol, falando mal da esposa, dizendo coisas de dentro de casa, da intimidade. Jesus então dá uma fórmula de como é que um cristão se comporta com outro cristão. Veja o que diz o Evangelho. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou em outra versão, pecou, fez alguma coisa errada contra você, é entre você e ele, então trate no privado, no particular. Compreende isso? Roupa suja, se lavando dentro de casa, pessoalmente. É com você que eu tenho problema. A minha dificuldade é que eu estou enxergando isto. E aí no privado, com caridade, com amor, porque te amo. Veja, eu não vou acusar a pessoa, compreende? Eu não vou colocar a pessoa numa situação de menosprezo, de derrubá-la, não. É porque eu quero o teu bem, eu quero a tua salvação. E eu estou enxergando isso aqui, ó. Não aceito, não concordo, não vejo desse jeito. E a pessoa sendo encaminhada para a destruição, você está vendo. Mas aí você percebe que não é só você que está vendo. Amém? Aí você chama outras pessoas que estão vendo a mesma coisa. E Jesus dá até o número, 2 ou 3 pessoas. Não precisa ser mais do que isso, não. Para que ela veja, para que a pessoa entenda que não é só você que está vendo isso. Que não é uma implicância. Veja, nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando de pecado grave, de coisa grave. Veja o que Paulo diz na segunda leitura. Eu vou corrigir sobre o quê? Eu vou fazer uma correção sobre o quê? Sobre os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. Os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos. Como assim você não sabe sobre o que você vai corrigir? Nós vivemos num mundo em que cada um tem sua verdade. Não nós. Nós somos cristãos. E você está lidando com outra pessoa que crê no que você crê. Então ela sabe os 10 mandamentos, sabe os 7 pecados capitais, conhece um pouco do Evangelho. É com base na palavra, na lei de Deus. Ele não conhece. Bem, uma lei você conhece. A lei do amor. Porque tudo se resume no amor de Deus e do próximo. E se essa pessoa está se arrebentando na vida, se a vida dela está sendo destruída, é porque ela se afastou do amor de Deus e do amor do próximo. Sim ou não? A sua obrigação, como cristão, como membro dessa família, como membro dessa empresa, onde você está, onde Deus te colocou, é chamar mais 2 ou 3 pessoas que estão vendo a mesma coisa e alertar essa pessoa com todo amor e com toda a caridade. Porque o amor, a caridade, é a conclusão da lei. A lei se resume no amor. E se não for com amor, não adianta querer fazer correção. Então espera, acalma o coração, respira e depois você fala. Na raiva, no ódio, na força do... Cale-se. Segure, reze. Não ouviu, não aceitou. 2, 3 pessoas mostrando a mesma realidade, a mesma coisa. Chame a igreja. Coloque o padre na parada. Sim, você é católico. Quando você foi casar, você foi chamar um padre? Agora, na hora da briga e de pensar em separar, o padre não participa? Participa. Vai entrar na conversa, vai entrar na história. Quando você estava com saúde,
louvando a Deus aqui, pedindo a Nossa Senhora de Lourdes, patrona dos enfermos, saúde. O padre participou. E agora? Que por causa de algum pecado, de alguma coisa errada, você está numa situação de saúde ou psicológica, por que o padre não pode ajudar? Por que a igreja não pode entrar em oração, em conselho, numa confissão, ajudando essa pessoa? E aí Jesus diz assim: mas se nem a igreja essa pessoa ouvir, se nem a igreja ele aceitar a correção e insistir na desobediência e no pecado, então o texto diz do Evangelho que essa pessoa seja tratada como um pagão ou como um pecador público. Muito bem, olha aqui para mim. A impressão que dá, para quem não conhece a palavra de Deus, então eu vou até aqui, né? Já falei uma vez, chamei 2 ou 3 testemunhas, falei com a igreja, pronto. Não aceitou, deixa ele para lá. Que se lasque. Não. Porque Jesus não mandava o pecador público se lascar. E Jesus não mandava o pagão se lascar. Como é que Jesus tratava o pecador público? Porque ele manda tratar essa pessoa que não aceitou correção, que não ouviu, que não aceitou o que você disse, que ela seja tratada como um pecador público ou como um pagão. Como é que Jesus tratava? Vamos pegar um pecador público. A mulher que foi pega em flagrante adultério. Foi arrastada de dentro de casa, o cara fugiu e pegaram a mulher e jogaram em praça pública para que ela fosse apedrejada. Como é que nosso Senhor tratou essa mulher? Que errou, que não tinha consciência do mal que ela estava fazendo para a vida dela, provavelmente num casamento desgraçado, para chegar a esse ponto do adultério. Nosso Senhor segura as pedras que se levantavam contra ela, contra a vida dela. Jesus a protege, Jesus a defende porque trata-se de uma coitada. Jesus tem pena. Quando você tenta corrigir uma pessoa e a pessoa não aceita, meu irmão, entenda uma coisa, você não está diante de um cristão, você não está diante de uma pessoa que compreende a palavra, você está diante de um pecador, você está diante de um pagão. Você não pode querer tratar como se você estivesse tratando com alguém de igual para igual. Trata-se de um coitado, trata-se de uma pessoa ferida, trata-se de uma pessoa machucada, e aí essa é a pessoa que mais precisa da nossa paciência, do nosso perdão e da nossa misericórdia. Ao contrário, quando Jesus diz trate como um pagão ou como um pecador público, significa trate com a maior misericórdia que você puder, porque é assim que nosso Senhor tratava. Levante a pessoa. E às vezes não dá para abraçar. Já disse isso aqui em outras missas. A pessoa ela cria um redemoinho de maldade em torno dela, que se você tentar abraçar, você vai junto. O abraço do afogado, não dá. Às vezes, a única maneira que você tem é rezando e colocando-se à distância e acompanhando a vida daquela pessoa pelo poder da oração. Santa Mônica fez isso com Agostinho. O salmo da missa de hoje, o salmo diz exatamente isso. Não é? Quando o povo, cabeça dura, vinha do Egito para a libertação, 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, é um povo transviado, não conhece os meus caminhos. E por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Mas durante 40 anos Deus teve paciência com aquele povo de cabeça dura. Moisés teve paciência. E Deus foi guiando aquele povo até que eles entrassem na terra prometida. É assim que Deus trata o pecador. Como é que Deus trata o pagão? Você volta a estaca zero. Você está achando que você está tratando com esse filho, que esse filho é um cristão, que ele cresceu na fé, que é uma pessoa que compreendeu a doutrina. Compreendeu nada. Grande parte das pessoas que frequentam a missa do domingo são pagãos. São pagãos. Não sabem nada sobre fé, não tem profundidade, não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus. Entram aqui, participam de uma missa, carimbam o passaporte da missa dominical e acabou. Muitos dizem aí fora, cumpri minha obrigação, acabou.
Pagão. Vivem como pagão. Como é que eu vou esperar de uma pessoa dessa que ela entenda a minha correção? Que ela entenda o que eu estou dizendo para ela como chamada de atenção, para que ela volte a Deus, para que ela saia da perdição, para que ela não caia na morte, para que ela não seja destruída. Não vai entender. Eu tenho que voltar para a estaca zero e começar do básico. Quando Jesus pregava para os pagãos, Jesus anunciava o querigma, o amor de Deus. Talvez você tenha dentro de casa um marido que você está tratando e querendo exigir dele o que se exigiria de um cristão, mas você convive com um pagão, você dorme do lado de um pagão. E aí, como é que faz? Você vai com essa virulência, com essa cobrança, mas essa pessoa é digna de pena. Essa pessoa é digna de misericórdia. Ela precisa não da sua cobrança, da exigência de que a pessoa mude da noite para o dia, mas que você tenha a paciência de começar com esta pessoa, de começar a partir do zero, quase que todo dia. Agora, o que eu estou dizendo? Para você ser trouxa e tolo? Não. Se essa pessoa tem com você um relacionamento tóxico, que está fazendo mal para a sua saúde, para a sua integridade física, colocando você em perigo, a igreja diz: saia dessa casa agora. Saia dessa casa agora. Você não tem obrigação. Agora, essa pessoa nunca vai sair da sua vida. Compreendeu a diferença? Quando uma pessoa entra na nossa história, ela nunca mais sai. Ela entrou na minha história para ficar. E agora eu cuido dessa pessoa pelo zelo da oração, pela paciência da pregação, de apresentar todos os dias do zero, a mensagem do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes não dá para conversar muito, porque em certas circunstâncias é praticamente impossível, e a gente então assiste de longe, intercedendo, clamando a Deus pela vida dessa pessoa. Essa é a postura do cristão. Essa é a postura daquele que ama, que teme a Deus. Um cristão nunca tira ninguém da própria vida. Eu passarei o resto da minha vida procurando ser corrigido pela graça de Deus e pelos meus irmãos, por vocês, e aceito a correção, e passarei o resto da minha vida, por amor a vocês, procurando corrigi-los e ajudá-los no caminho da salvação. Essa é a nossa vida. Mas eis que eu estou aqui atendendo e entra um pagão. 2 conversas, 3 conversinhas. Você já vê que você está diante de um pagão. Que a pessoa não entende nada, crua. Aí, pronto, paciência agora aqui. Vamos devagar. Não dá para querer exigir que a pessoa entenda. Vocês querem ver um exemplo? É regra, leis da igreja, né? Que tem seu sentido profundo. Que uma pessoa que não é casada num religioso, está amigada, não serve para ser padrinho de batismo de uma criança. Um exemplo. Estou dando um exemplo. Você vai dizer isso para um pagão? Você vai dizer isso para um casal de pagão que escolheu por amizade, que escolheu não sei quantos anos atrás? Não tem o que falar. É incompreensível. Não entra na cabeça da pessoa. Aí o que eu faço? Você tem que criar um meio de atingir de alguma maneira o amor, o coração daquela pessoa. Venha ser padrinho de consagração da criança. Quem sabe ouvindo, não é? No dia do batismo, a palavra, participando e vendo. Quantas pessoas? Eu dou testemunho para vocês, eu vi esta semana um casal me dizendo que eles se converteram à fé católica num casamento aqui na Igreja Matriz, presidido por mim. Num casamento, eles eram padrinhos nesse casamento, não frequentavam a igreja, e eles se converteram a Cristo e à igreja no dia do casamento. E aí eles me contaram assim um pouco. Foi um dia de um casamento que tudo deu errado. Sabe aquele dia que tudo está dando errado? E que você precisa manter a paz para que não fique pior do que já está? É isso. É disso que se trata. Agora, por causa disso, eu vou fazer algum tipo de escamoteio com a palavra de Deus? Não.
Por causa disso, eu vou fazer média aqui com quem está vendo aqui pela primeira. Não vou fazer média. Eu tenho que pregar a verdade, o evangelho puro do jeito que ele é. Agora, já sabendo que algumas pessoas não conseguem nem filtrar, já sabendo que algumas pessoas, nesse momento, estão sentadas aí criticando. Aliás, algumas pessoas, só de olhar, você vê que isso aqui para elas é uma coisa muito chata. Experimenta trazer aquele filho que quase não vem. Tudo muito chato, senta e levanta. Eles não têm condições espirituais, psicológicas, litúrgicas, simbólicas, de apreciar minimamente o que está acontecendo aqui. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que cresceu ouvindo El Chan, subindo e descendo na boquinha da garrafa, e você levar para a Sala São Paulo para assistir um concerto de Rachmaninoff. Pronto. A pessoa vai odiar, vai achar aquilo muito chato, aquilo tudo muito... Vai dormir, inclusive, talvez, provavelmente. A não ser que tenha algum interesse. Ah, tá, olha lá. O que será que aqueles pauzinhos estão fazendo assim? E parou. Você não pode exigir de alguém aquilo que a pessoa não tem. A pessoa não está naquele grau. Não chegou àquelas condições necessárias para o mínimo, para o básico. E na nação brasileira, à medida que a educação se torna cada vez mais precária, e aqui quem é empregador sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando, o que significa isso para a língua portuguesa, o que significa isso para as matemáticas, sim ou não? Cada vez que vai caindo o grau de escolaridade, no sentido de um certo analfabetismo estrutural, vai ficando cada vez pior. Porque até as palavras que são ditas aqui na minha homilia passam. E a pessoa ela não capta, ela não tem a língua portuguesa para entender o que está sendo dito. Agora, você calcule, como é que eu posso bater de frente com uma pessoa dessa, compreende? E exigir que ela seja mudada da noite para o dia. Não tem. Então o que Nosso Senhor está dizendo, calma, paciência. Coloca na presença do Senhor. Talvez seja esse o teu erro. Talvez esteja aqui a tua falha. Você está tratando uma pessoa que tem um grau de fé que não é o seu. E que, portanto, você vai ter que descer. Não é a pessoa que tem que subir. Você vai ter que descer até onde a pessoa está, como Jesus fez com os pagãos e com os pecadores públicos, e puxar aquela pessoa. E levantar aquela pessoa. Aquele que mais tem, dele mais será cobrado. E se eu não posso ir até onde a pessoa está, eu vou pela oração. O filho pródigo se perdeu, o pai nem sabia onde que ele estava. Ele tinha gasto todo o dinheiro do pai, lembra nessa parábola? Com a vida desenfreada, com prostitutas e tal, o pai nem sabia. Mas de casa, o pai o esperava, orando pelo filho. Eis a nossa atitude. Termino essa homilia lembrando que uma vez um repórter foi até a Índia para fazer uma reportagem com Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que celebramos esses dias, a sua festa. E ele ficou horrorizado, porque ele foi para um hospital que elas cuidavam, um hospital muito precário, e ele viu Madre Teresa em ação, limpando, dando banho em um chagado, cheio de pústulas, cheio de... enfim. E Madre Teresa tirava o pus daquelas feridas, o cheiro do lugar, a pessoa praticamente mais morta do que viva. E o repórter depois disse para Madre Teresa de canto: eu não faria o que a senhora está fazendo, nem que me pagassem $1 milhão. Madre Teresa olhou para ele e disse: nem eu. Eu jamais conseguiria fazer isso, nem por $1 milhão. Eu faço por amor a Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do meu irmão. Não tem explicação. E só é possível que Jesus está dizendo para você nessa missa, pelo amor que Ele derrama nos nossos corações. Humanamente falando, a gente quer cancelar, interromper, nunca mais nem lembrar da pessoa, sabe? Tirar da vida e acabou. E vai para lá. E se puder queimar no fogo do inferno, que queime. Essa é a nossa atitude humana.
de quem foi ferido, de quem tentou ajudar e recebeu má paga. Você estendeu a mão e a pessoa ainda se revoltou contra você, aí é demais. Pô, não querer me ouvir, ok, mas ficar contra mim, a gente fica chateado. Então, para que isso não aconteça, só pelo amor misericordioso de Deus. Então peça nessa missa: Senhor, essa deve ser a minha, e eu quero que seja a minha atitude. Isso é ser igreja. Não fugir da minha responsabilidade. Não ser omisso com aquilo que eu devo tomar como conduta, como ação. Ter como parâmetro a tua palavra na hora da correção, e não o que eu gosto, o que eu penso, o que eu quero. Não, o parâmetro é a palavra, é a tua palavra. E que eu tenha a sabedoria, o cuidado de saber com quem que eu estou lidando, com quem nós estamos lidando. E, portanto, como é que eu devo pisar e agir com aquela pessoa em específico. Dai-me essa sabedoria, hoje e sempre. Amém.